se ela concorda com a gravação da conferência para posterior disponibilização no YouTube, conselheira. Sim, ok, sem problema. Maravilha. Bom, agradecendo a todos e a todas, em nome do Observatório do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, grupo de estudos criado no âmbito da Faculdade de Direito da UFMG para celebrar o aniversário de 75 anos do Conselho de Contribuintes Mineiro. Eu dou as boas-vindas à conselheira Cindy Andrade Moraes, nossa conferencista do encontro de hoje, que irá nos brindar com uma palestra sobre tema de alta indagação, que são os limites à responsabilização tributária dos sócios em face da jurisprudência do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais. Há um acórdão paradigma que foi indicado e, após a conferência da conselheira Cindy, nós teremos um debate previamente preparado por alguns dos nossos integrantes e seguido ao final de debates finais, né? Nós iremos finalizar pontualmente às 13 horas, essa é uma regra que nós sempre observamos para o bom andamento dos trabalhos, e eu queria, primeiramente, agradecer uma vez mais a conselheira e apresentá-la. A conselheira Cindy Andrade Moraes é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é especialista em Direito Tributário pela mesma universidade, é auditora fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda de Minas Gerais e é conselheira do Conselho de Contribuintes há quase 10 anos, tendo começado na suplência e atualmente há quase 5 anos, conselheira titular desse nosso conselho que tanto orgulho traz a todos nós mineiros. Portanto, é com muita alegria e com muita deferência que eu passo a palavra à conselheira Cindy para proferir a sua exposição. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, cumprimentando então o professor André, né, o coordenador desse grupo de estudo, o organizador, o senhor Pedro Henrique, e todos os participantes aqui presentes. Agradeço também muito pelo convite, uma grande honra poder participar desse grupo. E vou então colocar a apresentação aqui, vou ver se eu consigo, que eu nunca fiz isso. Um minutinho. Tá certinho aí? Perfeito, já estamos. Sim, conseguimos ver, conselheira. Bom, ok. Então, o tema, né, passando ao tema que me foi solicitado, os limites à responsabilização tributária dos sócios à luz da jurisprudência do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2, da Lei 6763. O acordo de referência, o 21.725/14 da primeira Câmara. Bom, o roteiro que eu pretendo aqui apresentar então, falar um pouco sobre o dispositivo, né, em referência, a decisão também, que foi referenciada, e a jurisprudência do Conselho em relação ao dispositivo em questão, os principais fundamentos para exclusão e para manutenção do sócio administrador. Bom, o artigo, passando ao artigo, então, vou pedir licença para ler. O parágrafo 2º, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, o diretor, o administrador, o sócio-gerente, o representante ou o gestor de negócios, pelo imposto devido pela sociedade que dirige ou dirigiu, que gere ou geriu, ou de que fez, ou de que faz ou fez parte. Bom, alguns aspectos, né, breves aspectos que aí a gente pode considerar, né, em relação à referida norma, que eu pensei aqui. Primeiramente, para que o sócio ele seja pessoalmente responsável, há necessidade de que ele tenha exercido a direção ou a gerência da sociedade com poder de gestão, ou seja,
A responsabilização exige que as pessoas indicadas elas tenham praticado diretamente ou tolerado a prática do ato abusivo e ilegal, quando estiver na posição de influir para a sua não ocorrência. Não sendo suficiente, por óbvio, a mera condição de sócio e que tais atos não ocorram em períodos anteriores ou posteriores à sua gestão. Um outro aspecto, um outro ponto, né, de que trata esse dispositivo em análise, é que se refere exatamente à questão tratada no acordo em referência, como veremos adiante, é que o ato praticado resulte em obrigação tributária principal, ou seja, relativa à falta de pagamento do imposto devido, o que exclui a obrigação tributária relacionada tão somente ao não cumprimento da obrigação acessória. Nesse sentido, é importante observar que o artigo 135, inciso 3 do CTN, né, que trata dos preceitos análogos, ele não faz menção expressa de que a obrigação tributária se refira à falta de pagamento do imposto devido, mas somente que a responsabilidade é pessoal pelo crédito correspondente às obrigações tributárias, né, lato sensu, nas situações que ele especifica. E um terceiro aspecto, que é o que gera uma maior discussão, né, seria a interpretação do próprio caput do parágrafo 2º, no que diz respeito à natureza dessa responsabilidade, seus efeitos e do alcance da expressão resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Bom, enfim, trata-se, né, de um tema com várias nuances. E feitas essas observações, eu reitero que aqui, conforme definido no tema, né, que me foi solicitado, eu vou focar na jurisprudência do Conselho sobre a matéria. Bom, antes disso, então, sobre a decisão referenciada, né, o Acordo 21.725/14 da Primeira Câmara, ele se refere à acusação fiscal de entrega de arquivos eletrônicos relativos à emissão de documentos fiscais e à escrituração dos livros fiscais em desacordo com a legislação. O artigo 10, caput, parágrafo 2º, artigo 11, caput, parágrafo 1º do anexo 7 do regulamento do ICMS, onde está sendo exigida, então, a multa isolada pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 54, inciso 34 da Lei 6763. Conforme se vê da decisão, no tocante à responsabilidade do sócio administrador, são abordadas as seguintes questões: que a inclusão do administrador no polo passivo da obrigação tributária, nos termos do artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 6763, está relacionado ao descumprimento de obrigação tributária principal, ou seja, falta de pagamento do imposto devido, e que, no caso específico dos autos, não há que se falar em prática de atos ou omissão do administrador pelo imposto devido. Que, além disso, não existe fundamentação legal lançada no auto de infração para imputação da responsabilidade tributária ao sócio administrador da empresa. Conclui, então, a decisão que deve ser excluído o cobrigado do polo passivo da obrigação tributária. E ainda que foi imputada a responsabilidade à sócia da empresa, outra sócia, sem qualquer fundamentação legal lançada no auto de infração, e que, pelas provas constantes dos autos, verifica-se que ela nunca participou das atividades da empresa, não se justificando assim a manutenção do seu nome no polo passivo. Bem, da decisão paradigma, de fato, a eleição dos sócios, ela não se coaduna com as disposições legais, né, da Lei 6763, o artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2, em destaque, pois não ocorreu a falta de cumprimento da obrigação tributária principal, tampouco foi fundamentado no auto de infração, como dito na decisão, a base legal pertinente. E ainda no que se refere ao do sócio, restou comprovada a sua não participação nas atividades da empresa. Bom, esse acordo, ele trata, é um acordo mais antigo, né, e ao que parece, pelo menos não localizei uma outra situação, né, parece ser esporádica mesmo, no que diz respeito à eleição pelo fisco do sócio administrador, no caso de infração referente ao descumprimento de obrigação acessória, simplesmente. Bom, agora, passando, então, a análise, então, da jurisprudência do Conselho, né, no que diz respeito a essa matéria, só ressaltando, primeiramente, que além do mencionado dispositivo, né, em destaque da Lei 6763, está em vigor também a portaria da Superintendência da Receita Estadual, que é integrante da estrutura da Fazenda,
número 148 de 2015, onde ela estabelece as hipóteses de infringência à legislação tributária estadual em relação às quais o sócio-gerente ou administrador figurará como cobrigado no lançamento efetuado pelo fisco. E ainda trata do termo de autodenúncia também, que não vem aqui ao caso. Só para efeito de estabelecer que algumas decisões vão se basear também nessa portaria. Bom, na sequência eu vou fazer, então, um breve relato sobre as decisões ou votos, às vezes são só votos, né, vencidos, de conselheiros do Conselho em relação à presente matéria, demonstrando os principais fundamentos, tanto para a manutenção como para a exclusão do sócio administrador, de que trata o inciso 2, parágrafo 2º do artigo 21. Bom, a fim de analisarmos essas decisões mais recentes do Conselho sobre a matéria, eu examinei, então, os acordos onde consta a ementa responsabilidade tributária sócios de 2017 a 2019. 2020 ficou um pouco prejudicado em função, né, da pandemia, as sessões ficaram suspensas, então analisei esses 3 anos. Esses números que estão aí demonstrados, eles não têm assim, um rigor estatístico, não foi possível revisar cuidadosamente, né, para efeito de estatística, mas ele busca dar uma ideia de grandeza no que se refere ao número de casos referente a essa matéria e que é tratado no âmbito do órgão julgador administrativo mineiro. Assim, então, observamos os seguintes dados. Em 2017, 5 decisões excluem os sócios do polo passivo e 87 decisões são mantidos. Em 2018, 3 decisões excluem e 64 mantêm. Em 2019, 8 decisões excluem e 35 mantêm. E só a título, então, de curiosidade, em 2021 são 196 decisões com a referida matéria, e aí se não discriminei quais seriam, né, os votos vencedores. Bom, então, passando aos principais fundamentos da jurisprudência do Conselho para excluir e para manter o sócio administrador, constante das decisões ou dos votos, né? Primeiramente, a gente analisando em relação à exclusão dos sócios no lançamento. O primeiro argumento que aparece é a ausência de comprovação do dolo em relação aos atos praticados, tendendo se tratar de uma infração subjetiva. O fundamento dessas decisões são os seguintes: que não pode ser responsabilidade daquele que, exercendo regularmente suas responsabilidades gerenciais, toma decisões que levam eventualmente à supressão de recolhimento de tributos, sem que haja infração à lei, ao contrato social ou estatutos, salvo prova em contrário apresentada pelo fisco, seja de qual esfera for. Que no tocante à infração à lei, trata-se aqui de infração subjetiva, dolosa, de algum dever legal relacionado diretamente à obrigação tributária principal. Que não basta, portanto, que se verifique a existência de alguma ilegalidade, mas de uma ilegalidade dolosamente relacionada ao inadimplemento da obrigação tributária principal. Um minutinho. Que não foi trazido aos autos qualquer documento que comprove o nexo causal para a configuração da responsabilidade da cobrigada, valendo-se tão somente o fisco da consideração de encerramento irregular da empresa, embasado pelo artigo 135, inciso 3 do CTN e 21, parágrafo 2º da Lei 6763, contudo, pela aplicabilidade da responsabilidade objetiva. E com fundamentos similares ainda, em infrações diferentes, encontramos os seguintes argumentos: que apesar da possibilidade da fiscalização presumir a ocorrência do fato gerador a partir das divergências de obrigações acessórias, não se pode estender tal presunção para considerar que teria ocorrido também uma conduta abusiva dos gestores e assim legitimar a atribuição do vínculo de responsabilidade a sócios gerentes sem qualquer ônus argumentativo e comprobatório da autoridade fiscal fazendária. Que a aceitação da acusação abstrata, genérica, como forma de imputação de responsabilidade a sócios gerentes, além de violar o artigo 21, inciso 2 da Lei 6763 e a regra do artigo 135 do CTN, também afronta o artigo 1052 do Código Civil, que restringe a responsabilidade dos sócios ao patrimônio da sociedade e estabelece a regra geral de separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios.
Então, seriam esses os argumentos para essa exclusão. E aí eu ressalto, contudo, que se trata de decisão e votos não preponderantes, né, no âmbito do Conselho. Esse aspecto ora ressaltado, da exigência da responsabilidade subjetiva devidamente comprovada pela fiscalização. O segundo argumento seria, então, a ausência de comprovação dos requisitos do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 6763, infração específica. Diante da acusação fiscal referente à falta de recolhimento da antecipação do imposto, o ICMS exigido dos contribuintes enquadrados no Simples Nacional, foram excluídos os sócios do polo passivo sob o fundamento de não ter restado comprovado que o crédito correspondente à obrigação tributária decorreu de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme artigo 135, inciso 3 do CTN, combinado com 21, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 6763. Segundo a decisão, no caso em tela, não há qualquer prova nos autos que possibilite a imputação da responsabilidade aos cobrigados, como a comprovação de que ele tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Continuando, menciono especialmente no que diz respeito ao inciso 3, do artigo 135 do CTN, que tais hipóteses normativas demandam digressão probatória pela administração pública, a quem incumbe a apresentação de provas, quando do lançamento tributário, da existência efetiva de tais pressupostos fáticos capazes de justificar a responsabilização pessoal de algum sócio ou administrador. Então, seriam esses argumentos, e com relação a essa mesma infração, né, da falta de antecipação do recolhimento do contribuintes do Simples Nacional, observa-se em grande parte das decisões a exclusão do sócio administrador pelas razões que já foram aqui externadas. O terceiro ponto, então, uma terceira argumentação, seria a ausência de comprovação dos requisitos do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 6763, em função da ocorrência contextualizada no caso específico. São os seguintes argumentos: que as infrações se referem a entrada, estoque e saída desacobertada, apuradas por meio de levantamento quantitativo em empresa que possui diversas filiais em todo o território mineiro, que, conforme se observa, no levantamento realizado foram apuradas pequenas diferenças em diversos produtos, que, em razão do elevado número de itens comercializados, atingem valores expressivos, que, entretanto, nenhuma conduta dos administradores tivesse sido praticada com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, restou demonstrada que pudesse ensejar a sua responsabilização no presente caso, uma vez que a constatação da infração não é capaz, por si só, de demonstrar que não houve tentativa de saná-las ou mesmo que qualquer ato ou omissão dos administradores tenha contribuído para sua ocorrência, a ensejar a sua responsabilização pessoal. Que lá do outro verifica-se, por exemplo, quando há caracterização de saída desacobertada, informações de administradoras de cartão, ou mesmo suprimento de caixa sem comprovação de origem, ou seja, quando tais atos por si só demonstram as condutas ilegais praticadas, o que não ocorre no presente caso. Então, seriam esses fundamentos. E aí eu ressalvo que essa decisão, né, que leva em conta a infração e o contexto da situação, como ela se deu, né, a fim de responsabilizar pessoalmente o sócio, também ela não se refere à decisão majoritária no Conselho. Um outro fundamento de exclusão seriam os codevedores solidários. As decisões, elas se fundamentam, então, nos seguintes termos: no que se refere à imputação de responsabilidade na condição de codevedores solidários, as pessoas que não figuravam como sócios administradores em todo o período autuado, tendo presente a disciplina legal de regência do Instituto da Solidariedade, no Código Tributário Nacional, artigo 24, 124 e 125, de onde se depreende a impossibilidade de solidariedade parcial. Portanto, não cabe a manutenção dos cobrigados no polo passivo da obrigação tributária. Que, com efeito, tendo presente a disciplina legal de regência do Instituto da Solidariedade, no CTN, notadamente no tocante aos seus efeitos que trata o artigo 125, sabe-se que cada um dos codevedores solidários responde pela integralidade do crédito tributário,
sendo dada ao sujeito ativo da obrigação exigir a totalidade do referido crédito de qualquer deles, indistintamente sem benefício de ordem. Que, embora seja dada ao legislador dispor de modo diverso, conforme se depreende da ressalva constante da parte inicial do caput do artigo 125 do CTN, é sabido que tal faculdade não foi exercida na legislação do Estado de Minas Gerais, fato esse que remete à disciplina normativa do Instituto da Solidariedade, para efeito da legislação mineira, aos preceitos constantes do retroestado dispositivo, no âmbito do qual não se cogita de solidariedade parcial. Que, em outras palavras, relativamente a um auto de infração em que seja determinado montante de crédito tributário, não se admite, à luz das disposições do CTN, que seja colocado no polo passivo da respectiva obrigação como codevedor solidário, sujeito passivo que responde apenas por parte desse crédito tributário, uma vez que as noções de totalidade e integralidade são íncitas ao conceito jurídico de solidariedade, que na obrigação solidária infere-se a unicidade da relação tributária em seu polo passivo, autorizando a autoridade administrativa a direcionar-se contra qualquer um dos cobrigados, e que, nesses casos, qualquer um dos sujeitos passivos elencados na norma responde pela dívida integral. Essa é a decisão, e observa-se algumas decisões ou votos vencidos nesse sentido, no âmbito, né, dos julgados, onde, havendo vários sócios administradores durante o período, objeto da situação, cada um atuando como gestor em parte desse período, não caberia exigência parcial de cada uma deles relativamente ao seu respectivo período de atuação. Uma outra situação de exclusão do cobrigado seria os requisitos da portaria que mencionei, né, número 148/2015, sobre os argumentos de que os dispositivos invocados pelo fisco para sustentar a posição dos cobrigados no polo passivo exige que seja demonstrado que os atos por eles praticados com dolo ou má-fé tenham resultado na infração da legislação, e que, em alguns casos, com base no artigo 124, inciso 2 do CTN, o Estado de Minas Gerais presume a existência dessa conduta abusiva, com base nos casos elencados na portaria CRS 148/2015, que estabelece hipóteses de infringência à legislação tributária estadual, em relação às quais o sócio-gerente ou administrador figurará como cobrigado no lançamento efetuado pelo fisco, que no caso presente está relacionado ao aproveitamento indevido de crédito, e a citada portaria no item 2.2 do seu anexo único dita especificamente em quais casos relacionados à prestação de serviço de transporte o aproveitamento do crédito poderia levar à inclusão dos sócios administradores e que nenhuma dessas hipóteses foi observada no caso específico. Então, seria essa a argumentação, né? É o caso, então, de onde foi destacado, né, os fundamentos aí da portaria 148, ao entendimento de que ela prevê a solidariedade das pessoas ali descritas com base no artigo 124, inciso 2 do CTN. Já a última, então, hipótese, né, argumentação das principais argumentações para a exclusão do cobrigado seria a ausência de motivação expressa no lançamento sobre a inclusão do sócio no polo passivo. A decisão, então, ela se fundamenta nos seguintes argumentos: que, em relação ao cobrigado, sócio da empresa, ainda que se possa perquirir a correção de sua inclusão como corresponsável pelo crédito tributário lançado, né, a ausência de motivação expressa para sua inclusão no momento da lavratura do AI macula de forma indelével o procedimento fiscal, afetando o exercício da sua ampla defesa e do contraditório, razão pela qual se impõe sua exclusão do feito fiscal. Que no AI, relatório e documentos que o acompanham, não constou qualquer fato ou fundamento que objetivamente atribua eventual conduta à sócia da empresa e que a mera menção do dispositivo legal não se presta a suportar tão gravosa acusação e que, por expressa determinação do artigo 135 do CTN, a responsabilidade do sócio somente ocorrerá quando demonstrados de forma inequívoca os elementos ligando tais pessoas aos fatos, ou seja, o fato dos sócios haverem agido com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Que, nesse sentido, há necessidade de que haja uma imputação de conduta objetivamente delineada e atribuída ao sócio. Seriam esses argumentos, e aí eu já ressalvo que essa situação ela aparece com mais frequência em alguns votos, se referindo a aspectos formais, então, né, do lançamento, onde a fiscalização muitas vezes descreve corretamente a base legal para a inclusão do sócio, mas não aborda expressamente a motivação.
Bom, seriam esses, então, basicamente, as principais fundamentações para a exclusão do sócio no polo passivo do lançamento que foram detectadas nas decisões. Passando, então, para os casos observados em relação à manutenção do sócio, quais seriam as argumentações? O primeiro ponto seria a comprovação de que os atos praticados atendem os requisitos do caput do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 6763. Essa comprovação se dá em função da própria infração constatada. Os principais argumentos que se observam nessas decisões são os seguintes: que conforme provas e documentos constantes dos autos, não há reparo a fazer no lançamento, já que no caso dos autos não foi o simples inadimplemento da obrigação tributária que caracterizou a infração à lei, para o efeito de extensão da responsabilidade tributária aos referidos coobrigados, e sim a ação ou omissão que causou prejuízo à Fazenda Pública Mineira, quando permitiram a entrada e a saída de mercadorias desacobertadas, de documentação fiscal, consequentemente, sem o pagamento do imposto devido pelas entradas. Quem duvidou de que os sócios administradores tinham conhecimento e poder de comando sobre toda e qualquer operação praticada pela empresa, sendo certo que a situação narrada nos presentes autos caracteriza a intenção de fraudar o fisco. Quem controverte que a realização de operações desacobertadas de documentação fiscal constitui prática com claro intuito de supressão da obrigação tributária principal. Que todo relato contido no auto de infração sobre as situações fáticas que ensejaram o lançamento do crédito evidencia a prática que não pode ser admitida como aderente aos limites dos poderes de gestão empresarial e das disposições da lei ou dos instrumentos constitutivos da sociedade. Que assim respondem os sócios administradores, que efetivamente são aqueles que participam pessoalmente dos negócios sociais da empresa, quem direciona os atos praticados no estabelecimento e por isso se responsabilizam e oferem os resultados. E que restou, então, evidenciada a intenção dolosa de suprimir ou reduzir o tributo. E ainda nessa mesma linha, argumenta-se que no lançamento há o registro da capitulação legal que ampara a eleição para o polo passivo do sócio administrador, conforme artigo 135, inciso 3 do CTN e 21, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 6763. Portanto, sobre tal fato não há controvérsia. E que relativamente à demonstração de que o sócio administrador agiu com infração à lei, tal fato é decorrente da própria prática do ato irregular descrito no auto de infração, qual seja, de promover saídas de mercadoria desacobertada de documentação fiscal. Seriam essas as fundamentações nessa linha de argumentação e ressalto, então, que esses argumentos, eles são predominantes nas decisões do Conselho. O segundo ponto de manutenção do coobrigado seria fundamentado na desnecessidade de motivação expressa no lançamento sobre a inclusão do sócio no polo passivo, se baseando nos seguintes argumentos: que as indicações legais referentes à sujeição passiva e determinação de coobrigados encontram-se expressas nos quadros base legal apresentados ao longo do relatório fiscal e há comprovação de que as pessoas físicas incluídas como coobrigadas detinham status de administradoras da empresa na data do fato gerador. Que, restando comprovado e não contestado que as pessoas físicas incluídas no lançamento detinham a condição de administradoras da empresa e apontadas as bases legais específicas, inclusive, para as respectivas inclusões, correta é a eleição dos coobrigados no polo passivo da autuação. Seriam os fundamentos, e eles também refletem a posição majoritária no Conselho de Contribuintes. O terceiro aspecto para manutenção seriam os requisitos da portaria, né, já citada, 148/2015, onde a gente encontra as argumentações que o fundamento para a responsabilização tributária solidária dos administradores encontra-se previsto em lei. Não obstante, decidiu a Administração Tributária do Estado, por intermédio da Subsecretaria da Receita Estadual, publicar norma com o intuito de orientar os procedimentos de lançamento a serem realizados pela fiscalização, que nesse sentido editou a portaria 148/2015, que estabelece hipóteses de infringência à legislação tributária estadual, em relação às quais o sócio gerente ou administrador figurará como coobrigado no lançamento efetuado pelo fisco. E que, no caso em tela, observa-se a previsão expressa no subitem 1.8.8 do anexo único da portaria, dispositivo esse também constante do campo base legal infringências do auto de infração.
Então, seriam esses argumentos. Então, é uma outra situação onde é ressaltada a portaria a fim de fundamentar a manutenção do sócio no polo passivo. Uma outra situação seria a eleição para o polo passivo do lançamento do empresário individual. Essa decisão ela decorre dos seguintes fundamentos: que, em relação à eleição para o polo passivo da obrigação tributária, no que diz respeito ao empresário individual, é importante ressaltar que sua responsabilidade é ilimitada, isso é, todo o patrimônio da pessoa física segura os débitos contraídos em sua atuação empresarial, e que o registro do empresário individual não dá origem a uma pessoa jurídica distinta de sua pessoa física, muito embora, para fins tributários, tenha também que providenciar sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que não há personificação jurídica sobressalente, tampouco há diferenciação patrimonial entre o conjunto de bens destinado para o exercício da empresa e os demais bens particulares, que dessa forma não há distinção entre a pessoa natural e a firma por ele constituída, assim nos casos de exigências fiscais em que figura como sujeito passivo um contribuinte empresário individual, o titular do estabelecimento, pessoa física, responde com todos os seus bens patrimoniais, tanto pelos débitos do CNPJ quanto do CPF. Haja visto que os patrimônios se confundem, fazendo de uma só pessoa o sujeito de direitos e obrigações. São esses fundamentos, né, e expostos são decisões majoritárias, uma jurisprudência majoritária também das decisões do Conselho. Da mesma forma, no caso do titular da empresa individual de responsabilidade limitada, né, a EIRELI, também são apresentados argumentos parecidos, que o titular da empresa individual responde solidariamente pelo crédito tributário, pois é quem efetivamente participa das deliberações e responde pelos negócios da empresa. Que essa responsabilização está relacionada com o cometimento das infrações detectadas, em que se adotou uma sistemática com o claro objetivo de suprimir o imposto devido, caracterizando dolo, fraude ou simulação, e que tais argumentos se aplicam, inclusive, no caso de antecipação do imposto ICMS pelos optantes do Simples Nacional. São decisões também majoritárias no Conselho. O sexto caso seria a eleição para o polo passivo do lançamento do sócio de fato. Os fundamentos dessa decisão são os seguintes: que não é necessário que o cobrigado seja formalmente o titular da empresa para lhe ser atribuída a responsabilidade solidária, pois não raras vezes aquele que integra o quadro societário figura apenas como laranja, a fim de que os efetivos proprietários sejam isentados de eventual responsabilização por sonegação fiscal. Que corretamente agiu a fiscalização no sentido de investigar acerca da veracidade da composição societária e apurar a responsabilidade do verdadeiro proprietário da empresa autuada, pela prática dos atos ilícitos, com a consequente imposição das penalidades legais previstas. É uma situação mais específica, né, onde se busca o verdadeiro sócio da empresa, a fim de atribuir a responsabilidade tributária em cada caso. E um último argumento para a manutenção do cobrigado, né, que se observa nas decisões, é a desnecessidade de citação no lançamento da base legal atinente à responsabilidade dos sócios. Trata-se, então, da última situação trazida e que se refere a uma decisão bem peculiar. E os principais argumentos trazidos são os seguintes: que a definição legal da figura do contribuinte do ICMS encontra-se prevista no artigo 14 da Lei 6763 e reproduzida no artigo 55 do Regulamento do ICMS, e que, via de regra, tais dispositivos não são citados nos respectivos autos de infração, e esse fato não tem ensejado qualquer questionamento por parte dos contribuintes autuados e tampouco pelo órgão julgador. Que, do mesmo modo, a ausência de citação expressa no auto de infração do dispositivo legal ou regulamentar que prevê as hipóteses de responsabilidade tributária também não tem o condão de macular o feito fiscal, visto que ambas as figuras, contribuinte e responsável solidário, referem sujeitos passivos da obrigação. Esses são os fundamentos, e esse entendimento também, como eu já disse, ele é particular, ele também não reflete a jurisprudência dominante do Conselho. Bom, seriam essas as decisões.
com uma breve, né, panorâmica, né, apresentada, onde ela abarca os principais fundamentos dos conselheiros nas decisões ou nos votos mais recentes do Conselho, em relação à responsabilidade do sócio administrador. E podemos, assim, então, inferir, né, dessa exposição, que a jurisprudência majoritária no Conselho, ela caminha no sentido de manter o sócio administrador no polo passivo do lançamento, ao entendimento de que a natureza da própria infração narrada nos autos, bem como seus elementos, tem o condão de comprovar os requisitos previstos no caput do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 6763, ou seja, de que, de fato, haja o sócio com infração à lei ou excesso de poderes. E ainda que a base legal constante do auto de infração, referente à sujeição passiva, inclusive dos sócios administradores, atrelada à descrição da infração, ela é suficiente para a manutenção dos referidos obrigados. Traz ainda também como uma decisão majoritária, né, que deve ser mantidos o empresário individual e o titular da empresa individual de responsabilidade limitada, também é dominante nessa jurisprudência, e ainda caminha no sentido também de que, no caso de mera falta de recolhimento, né, como da antecipação do imposto do Simples Nacional, pela necessidade de comprovação pelo fisco dos requisitos do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 6763. Só lembrando que em outras situações onde o contribuinte, por exemplo, declara e não recolhe, né, o crédito tributário ele não é julgado pelo Conselho, ele seria um crédito não contencioso. Bom, seriam essas, então, as considerações que eu teria que fazer. Eu agradeço a todos, então. Muito obrigada. Nós que agradecemos, conselheira. Vamos aqui bater palmas virtuais, né, como aprendemos ao longo desses ano e meio de pandemia. Então, excelente apresentação, muito clara, como sempre. Temos a oportunidade de ver, né, em seus votos no Conselho, muito didática, muito organizada, e seguindo os nossos procedimentos do grupo de estudos, eu vou aqui imediatamente passar a palavra aos observadores da jurisprudência do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, que hoje são os relatores Luísa Guimarães e Marcela Nóbrega, ou as relatoras, portanto, que irão fazer um debate, né, suscitar algumas questões para debate sobre a conferência muito didática, muito bem ministrada, pela qual agradecemos, proferida pela conselheira Cinti. Então, com a palavra, as nossas relatoras Luísa Guimarães e Marcela Nóbrega. Muito obrigada pela palavra, doutora Andréa. Agradeço também a apresentação brilhante da conselheira Cindy, que se adentrou bastante ao tema. Acredito que nem tenhamos tanto mais a acrescentar. E eu peço licença para compartilhar uns slides. Apareceram os slides? Ainda não. Ainda não. Tá. Aqui aparece que está carregando. Vou esperar mais um pouco. Estamos vendo. Ótimo. Bom,
Então, eu e a Luísa vamos adentrar mais um pouco sobre essa questão da responsabilização tributária dos sócios. Eu vou primeiramente retomar o Acórdão Paradigma e falar um pouco sobre a jurisprudência do CCMG, apesar da conselheira já ter aprofundado bastante nisso. E após isso, a Luísa vai falar um pouco sobre a jurisprudência do CARF e o entendimento do STF e do STJ. Bom, então, retomando um pouco sobre o Acórdão Paradigma, como já foi dito pela conselheira Cindy, trata-se de um caso de autuação devido à constatação de entrega em desacordo com a legislação dos arquivos eletrônicos relativos à emissão de documentos fiscais e escrituração de livros fiscais. Nesse caso, no tocante à responsabilização tributária dos sócios que foram incluídos, ao final a Câmara entendeu que a inclusão do administrador no polo passivo tinha ocorrido tão somente por conta do descumprimento da obrigação tributária principal, ou seja, falta do pagamento do imposto devido, e que no caso não restou comprovada a prática de atos ou omissão do administrador pelo imposto devido, ou seja, não restou comprovado mesmo nexo causal entre qualquer ação ou omissão de excesso de poder ou infração pelo sócio que pudesse acarretar mesmo nessa responsabilização. Então, por isso, restou excluído o sócio dessa autuação e foi determinada também a exclusão do contabilista, também pela ausência de elementos que justificassem a sua responsabilidade quanto à infração em comento. E, como também já foi dito pela conselheira, isso se deu devido ao artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 6.763 de 75, que dispõe que a responsabilização tributária dos sócios ela depende necessariamente de que ele tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, que é o mesmo que diz o artigo 135 do CTN. E isso significa que se trata de uma responsabilidade pessoal decorrente necessariamente da intenção do sócio em agir com excesso de poderes ou infringir a norma, ou seja, não basta mesmo o mero descumprimento da obrigação legal. Nesse sentido, a gente entende como excesso de poder a situação na qual o sócio age para além dos poderes que lhe foram conferidos pelo contrato social ou pelo estatuto da sociedade. E no caso da infração à lei, a gente deve observar principalmente a legislação societária, tendo em vista que os casos de infração, especificamente à lei tributária, eles estão dispostos ali no artigo 136 a 138 do CTN. Além disso, deve ser sempre observado que o sócio possuía poderes de gestão à época do fato gerador, ou na data em que ocorreu também a dissolução irregular da pessoa jurídica, que é um caso em que também entende-se pela responsabilização do sócio. Boa parte da doutrina também entende que deve ser comprovado a revelia da pessoa jurídica, ou seja, porque se a pessoa jurídica tivesse conhecimento dessa infração e desse excesso de poder, ela deveria ser responsabilizada, mas esse não é um entendimento que é levado em consideração por toda a jurisprudência, como a gente pôde perceber pelos casos demonstrados pela doutora Cindy. Inclusive, diante disso, é até um pouco contraditório no caso da dissolução irregular, por exemplo, porque o repetitivo 981 do STJ estabelece que o sócio, nesse caso, poderá ser responsabilizado mesmo que não tenha exercido poderes de gerência na data do fato gerador. Então, o que nós entendemos é que, apesar de ser muito necessário que tenham parâmetros objetivos para que seja analisado a intenção, o dolo desse sócio que se pretende responsabilizar, muitas vezes esses parâmetros objetivos eles não são utilizados nas decisões, ou seja, ainda existe uma certa insegurança jurídica. E aí, diante disso, a gente pôde perceber da análise da jurisprudência do CCMG que a maioria dos casos são sobre omissão de receita, simulação e saída de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal. Inclusive, alguns dos casos trazidos pela doutora Cindy falam sobre essas três infrações.
E o que nós notamos é que, de fato, a infração ela é sempre apontada nas decisões do CCMG. A insegurança maior está realmente na comprovação do dolo do agente. Por exemplo, nos casos de omissão de receita, que ocupam grande parte dos votos relacionados à responsabilização dos sócios, é muito comum o confronto entre as vendas declaradas à fiscalização com os valores constantes em extratos fornecidos por administradoras de cartão de crédito ou débito, de modo que o fisco contata um recolhimento a menor do tributo. Só que essa constatação do recolhimento a menor do tributo, ela não se mostra suficiente para a responsabilização dos sócios, porque deve ser sempre demonstrado o nexo causal entre o ato infracionário ou o excesso de poder e o descumprimento da obrigação principal. Ou seja, esse pagamento ao menor, bem como o inadimplemento do tributo, nesses casos não é o suficiente, porque não comprova por si só que houve o dolo ou que houve até mesmo a revelia da sociedade. A gente tem que lembrar que o dolo ele não se presume, o que se presume é a boa-fé do contribuinte, assim como do sócio. E esse exemplo da omissão de receitas, ele é muito recorrente também no CARF, conforme vai adentrar minha colega Luísa Guimarães. Então, pessoal, boa tarde. Dando continuidade à exposição iniciada pela colega Marcela, e passando a análise da jurisprudência e posicionamento do CARF, o que a gente pode notar por meio da análise de acórdãos, né, que tratam sobre a temática da responsabilização do sócio, foi que o CARF também adota esse critério subjetivo na análise da inclusão ou não do sócio administrador no polo passivo da obrigação tributária. A gente também fez uma análise de quais foram as principais causas que deram ensejo a essa colocação, né, do sócio no polo passivo, e no CARF as principais razões são simulação juntamente à dissolução irregular da sociedade, sonegação fiscal e também omissão de receitas, assim como ocorre no Conselho de Contribuintes de Minas Gerais. Um posicionamento interessante que o CARF adota é que não basta que haja o oferimento de benefícios econômicos pelo sócio. É preciso que exista efetivamente uma confusão patrimonial para que dê ensejo à sua responsabilização. Passando para o posicionamento do STF e do STJ, você pode passar a página, por favor, Marcelo? O STF e o STJ ele não divergem também desse posicionamento, eles são assentes no sentido de que é preciso comprovar o dolo do sócio administrador, e o STJ, inclusive, possui súmulas nesse sentido, apontando que não basta o mero inadimplemento da obrigação tributária, porque só isso não gera por si só a responsabilização do sócio. É preciso efetivamente que exista um dolo, que exista uma infração à lei, efetivamente, para que haja responsabilização. Então, em conclusão de tudo que foi por nós exposto, a gente conclui que, para que haja responsabilização do sócio administrador, é preciso que seja apontado expressamente que haja dolo do sócio, né, que seja comprovado o dolo, que tenha um ato ilícito praticado, que o sócio possua poderes de gestão à época do fato gerador e que o ato de infração cometido foi realizado à revelia da sociedade, como bem exposto pela Marcela. E aí, em conclusão, então, a gente entende apenas que existe uma falta de parâmetro objetivo nesse caso da comprovação do dolo do agente. Muitas vezes é apontado que houve descumprimento da lei, mas não há nenhum parâmetro para apontar onde houve o excesso de poderes ou o dolo do sócio. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Palmas também para as nossas relatoras, que fizeram um excelente trabalho, tanto no conteúdo como na forma, né? Eu vejo aqui slides que parecem vindos diretamente de um seriado de ficção científica para o nosso grupo de estudos, dada a qualidade com que os slides são feitos. De modo que eu gostaria, nesse momento, também de anunciar que o professor Onofre Alves Batista Júnior já se encontra entre nós, estava em deveres acadêmicos na Faculdade de Direito, hoje é dia de exame de bancas de monografia de conclusão de curso,
E eu quero, então, aproveitar para passar a palavra ao professor Onofre, antes de prosseguir nos debates. Eu, antes de tudo, queria me excusar, sobretudo com a Cindy, que não pude ouvir, mas com certeza vou ter de assistir à gravação, em razão de estarmos numa semana onde as bancas despencam em nossas cabeças como bancos de madeira caindo dos céus, né, André? Então, nós temos aí as agendas tomadas e os alunos pedindo encarecidamente que façamos as bancas para eles poderem formar. Então, eu infelizmente, quando uma dia e atrasa a outra e a outra também atrasa, a gente acaba se perdendo nos horários, razão pela qual muito me excuso. Mas tinha certeza que vocês estavam numa companhia absolutamente excepcional. A regência do professor André é sempre algo espetacular, né? Então, isso nos dava uma certa tranquilidade, né? Professor André, devolvo a palavra ao verdadeiro condutor de todo o trabalho aqui. Bom, então imagino que você devolve a palavra a todo este grupo, professor Onofre, porque estamos aqui conduzindo esse trabalho coletivamente, né, com a colaboração de todos, do Pedro, do Lucas, da Vitória, da Júlia, e hoje especialmente da Luísa e da Marcela, que fizeram um excelente relatório sobre o problema que me parece fundamental do direito tributário hoje, que é o da responsabilização do sócio. É algo que precisa ser tratado com muita cautela, na medida em que, por vezes, é utilizado como forma de constranger o contribuinte a pagar o tributo para se ver livre, né, da persecução patrimonial pessoal. E, para além disso, tem havido, concomitantemente, a responsabilização tributária dos sócios, sem a devida comprovação, tem havido a persecução penal, logo após o fim da esfera administrativa, né? Nós enfrentamos, especialmente na última década, um movimento de criminalização de condutas tributárias. E esse movimento, ele nasce no momento em que passam a ser corresponsabilizados os sócios administradores, né? E, na verdade, nós falamos sócios, mas é equivocado, porque, na prática, na maioria das vezes, tem que haver ato de gestão, né, para a responsabilização, pelo menos a do 135 do CTN. Com esse movimento, num primeiro momento, passou a existir uma certa conduta mais acentuada dos contribuintes de pagar a dívida, exatamente porque, especialmente em sociedades anônimas, onde o presidente é um executivo, né, e tem mandato de 2, 3 anos, enfim, essa pessoa não pode, não quer conviver para o resto da vida, ou por 15, 20, 30 anos, com uma espada de Damocles de algumas dezenas ou, quiçá, centenas de milhões de reais sobre a sua cabeça. Então, passou a ser usual determinação gerencial de pagamento de tributo indevido a despeito de autuado, pelo simples fato de haver o administrador como corresponsável. Aliado a isso, num segundo momento, passa a haver a criminalização dessas condutas, porque se o administrador foi corresponsável, ele agiu, pressupõe-se, dolosamente para não pagar o tributo. Logo, se ele agiu dolosamente, ele incorreu em crime contra a ordem tributária, que é tipificado na Lei 8.137. E, portanto, essa outra conduta, que também gera pagamento do tributo, já que o pagamento do tributo na seara penal extingue a punibilidade, salvo em crimes formais, né, mas nos crimes de sonegação propriamente dito, extingue a punibilidade, acabou existindo também esse movimento.
Então é um movimento faseado. A corresponsabilização sem a devida prova e, ato contínuo, a persecução penal baseada nessa corresponsabilização sem a devida prova. E muito curioso também que, em alguns casos, a persecução penal ocorre mesmo sem que o contribuinte seja corresponsabilizado. Isso é algo com que eu nunca concordei, continuo sem concordar e, a despeito de todos os meus esforços, continuo sem entender. Por quê? Porque se cabe à administração tributária identificar se houve dolo ou sonegação por parte do administrador, e se no momento da autuação não se inclui o administrador como coobrigado, o agente estatal responsável por aferir dolo, fraude em matéria tributária está atestando, por ter autuado apenas em nome da empresa, ali há um atestado de que não houve atuação pessoal do administrador para sonegar. Está atestado. Por quê? Porque se tivesse havido, obrigatoriamente o nome do administrador deveria constar como coobrigado, sob pena de prevaricação do fiscal, que deveria ter lançado o nome do administrador como coobrigado e não o fez. Então, a presunção, ela milita, a meu ver, não juris tanto, mas juris et de iure, ou seja, é uma presunção insuperável de que não houve dolo. Mas o que passou a acontecer, também com o intuito de pressionar certas empresas, especialmente grandes empresas, a pagar tributos indevidos, foi, no momento em que o auto de infração finaliza na esfera administrativa, sem coobrigado, esse auto é encaminhado para a inscrição em dívida ativa. Na inscrição em dívida ativa, inclui-se o nome do coobrigado e envia-se o auto para a Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária, que tem o poder. Argumenta-se uma independência entre a seara criminal e a seara tributária. Logo, a Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária tem o poder de rever o trabalho do fiscal e de dizer que, a despeito de não constar no auto de infração nenhum coobrigado, a Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária pensa de forma diferente, a despeito de não ter participado da fiscalização, de não ter ido in loco ou sequer manipulado os livros contábeis e fiscais do contribuinte, a despeito de ter um atestado de ausência de dolo por parte do fisco. Mesmo assim, a Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária tem autonomia para instaurar um inquérito que se convola em denúncia que eventualmente é recebida e que pode gerar persecução penal. Então, o que nós temos visto, e por isso que esse tema me parece fundamental para o direito tributário hoje, é um uso inadequado dos instrumentos que o Código Tributário Nacional corretamente traz para a responsabilização pessoal daquele que agiu com dolo, fraude ou simulação, visando a reduzir a carga tributária. Mas não tendo sido esse o caso, primeiro, essa pessoa não pode constar no auto de infração. Segundo, se não constou no auto de infração, não pode ser incluído como coobrigado na certidão de dívida ativa. Terceiro, e menos ainda, se não está no auto de infração e não está incluído como coobrigado na dívida ativa, não tem o departamento do Estado responsável por crimes contra a ordem tributária interesse de agir. Falta a Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária, na minha avaliação, que é vencida, digo desde logo, já conversei
com todos os criminalistas de todos os estados da federação, e todos são uníssonos em dizer que o direito penal é autônomo nessa seara. Mas eu trago também o tema para debate e já passo a palavra para a Marcela, que está aqui. Você me permite levantada. uma observação, professor André, antes da Marcela fazer com certeza uma conclusão excepcional. Professor André, na Seara Federal nós vivenciamos muito problema nas compensações, né? E assim eu trago o caso federal muito como paralelo, porque eu acho que lá o exagero está tremendo, né? Algumas compensações feitas com lastro em documentação do próprio contribuinte são autuadas por falsidade. Veja bem, como que é falso se a autuação se deu com lastro na documentação do próprio contribuinte, enviada para o contribuinte, né? E, posteriormente, temos um caso de uma autarquia estadual, onde os diretores todos foram incluídos e tomaram um processo de crime contra a ordem tributária numa situação dessa. Numa questão de res dúbia, que está para entrar como repercussão geral. Veja bem, não há dúvidas no próprio judiciário, foram criminalizadas as condutas, e o mais interessante, em se tratando de autarquia, veio a ordem, porque os diretores não queriam que o CPF ficasse comprometido, que se pagasse a autuação, e se fosse o caso, pedisse repetição de indébito. Na ocasião, uma das considerações que eu fazia, na época, do lado do Estado, é que eu tinha severas dúvidas em qual crime ele poderia estar inserida. A decisão estaria inserida, porque você ia estar colocando dinheiro público para pagar dívida federal de uma coisa que possivelmente não existia aquele débito, mas havia chantagem da própria Receita Federal. Você já imaginou que imbróglio curioso que a questão vem colocando? Né? Onde nós chegamos, né? Toda uma diretoria em crime contra a ordem tributária. Você vê que nós é preciso ter juízo, senão nós podemos ter a própria derrocada do modelo, né? E eu estou falando do federal porque eu acho que lá se perdeu o juízo em algumas situações, como é o caso da compensação lá, né? E perdoe a minha interrupção, Marcelo, devolvo a palavra para você. Muito obrigada, doutor Onofre. Eu achei muito interessante essa colocação sobre a persecução penal como coação ao pagamento, porque realmente eu até cheguei a fazer uma pesquisa e eu cheguei ao dado de que foram elaboradas em 2020 2.963 representações fiscais para fins penais, o que corresponde a 27,24% de todas as ações fiscais encerradas nesse exercício. Ou seja, eu acho que existe sim um procedimento intimidatório mesmo com fins arrecadatórios, porque há essa representação fiscal para fins penais de maneira indiscriminada, e só que existe ainda um caminho que eu acho que me dá um pouco de otimismo, que é o fato de que a Lei de Abuso de Autoridade trouxe o artigo 30, que diz o seguinte, criminalizando o início ou a persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, e dispõe, inclusive, a detenção de 1 ano a 4 anos e multa. Ou seja, eu acho que essa nova lei de abuso de autoridade, ela pode acabar até diminuindo um pouco, amenizando um pouco esse cenário de persecução penal indiscriminada como coação ao pagamento. Pelo menos é o que eu espero, né? Excelente lembrança, Marcela, da lei de abuso de autoridade e reforça a importância do papel do Conselho de Contribuintes, né, para evitar esses abusos, porque na medida em que há o nome do coobrigado no auto de infração e o Conselho retira, sendo muito rigoroso, sendo muito criterioso para que esse nome seja lá mantido, o Conselho está colaborando, né, para evitar a instabilidade do ambiente de negócios que esse tipo de conduta causa. Os fins não justificam os meios.
Agora, pela ordem, Pedro Henrique, nosso organizador, e o Lucas, que é também um dos nossos membros fundadores. Obrigado, professor André. Conselheira, sempre agradeço mais uma vez pela disponibilidade em estar nessa manhã conosco, também pela excelente palestra. E a partir de toda a discussão, eu gostaria de acrescentar 2 pontos para debate. Cada um desses pontos vão ser subdivididos em 1 ou 2, mas são basicamente 2 frentes. A primeira dela, ou o primeiro desses itens, é que a impressão que eu tenho é que a literalidade dos dispositivos legais que tratam de criminalização dos sócios já não serve mais para os fins que propostos. Ou seja, para saber em quais casos os sócios são responsáveis ou os gerentes, é insuficiente a leitura do dispositivo. A gente precisa ir necessariamente, como os tribunais têm decidido, tanto judiciais quanto administrativos. Isso em uma matéria de responsabilização, inclusive sancionatória, dizendo, olha, aqui há uma sanção por abuso de poder ou por infração à lei. Em decorrência, eu estou te sancionando. Em matéria que a gente sabe que é necessário aquela especificação, dizendo, olha, sem lei anterior que o defina, não há pena. E nesse caso, o que está escrito não é o que vale. Por exemplo, tanto a lei mineira quanto o próprio Código Tributário Nacional, ao tratarem da responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes, falam expressamente em responsabilidade pessoal. A primeira coisa que a gente deveria definir era qual que é o alcance dessa responsabilidade pessoal. Seria ela no sentido de pessoalidade da pena? Ou seja, essas pessoas são pessoalmente responsáveis justamente porque elas agiram em prejuízo, inclusive, da própria empresa? Ou ali a pessoalidade é utilizada em sentido impróprio? Ou seja, não há responsabilidade pessoal do diretor, mas, em verdade, responsabilidade solidária. Qual que é a primeira consequência daí? Em verdade, sendo responsabilidade pessoal, deveria ser excluída a responsabilidade da empresa, ou haveria, em verdade, responsabilidade solidária entre empresa e diretor? A partir daí, haveria benefício de ordem, ou poderia a fiscalização cobrar indistintamente do diretor ou da sociedade, independentemente de ordem? Essa, portanto, parece ser um primeiro problema que é atual e que precisa de respostas. A partir daí, eu já entro no segundo item, que é decorrência direta dessa problemática atual e presente e ainda sem solução. O tema da responsabilidade está pendente de julgamento, especificamente em 2 leading cases no STJ. Hoje parece ser os principais temas que serão enfrentados pela primeira sessão do STJ, já que são poucos os que faltam ser julgados, e dos que faltam ser julgados, 2 tratam da questão da responsabilidade pessoal do sócio, que é o tema 962 do STJ e o tema 981. Nesses 2 casos, os casos efetivamente que serão julgados serão da Justiça Federal, daí decorrentes. Porém, até pela descrição do que será julgado, por exemplo, primeiro no tema 962, vai ser a possibilidade do redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer gerência na época do fato gerador,
em seguida se afastou, e não veio, portanto, sequer a dar causa à dissolução irregular. Por exemplo, caso em que a súmula 435 já autorizaria o redirecionamento automático, na hipótese de dissolução irregular. Mas também parece ser o mais importante é o tema 981, que vai ser, se à luz do 135.3 do CTN, o pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular, também poderá ser autorizado contra aí o sócio que naquele momento tem poder de gerência, ou no momento da solução irregular, ou ainda os sócios que geriam a empresa na época do fato gerador. Ali parece que o STJ vai poder aclarar um pouco até o alcance do que hoje está positivado. Ou seja, legalidade. O princípio que sem lei anterior que o defina não há pena. E que a questão do caráter pessoal dessa responsabilidade, conforme positivado, talvez esses julgados possam aclarar um pouco a discussão nesse sentido. Essas são as provocações. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Excelentes provocações, mestre Pedro, e muito bem trazido também a lembrança dos temas 962 e 981 a serem julgados pelo STJ, que merecem toda a nossa atenção. Agora o Lucas Pubel, e esse vai ser o último comentário, porque na sequência nós passaremos de volta para a conselheira para suas considerações finais. Muito obrigado, professor André. Eu só queria comentar uma coisa breve, que eu acho que essa discussão também nos remete a, entre aspas, Ministério Publicização da Fazenda Pública, né? Como se os agentes fiscais atuassem como verdadeiros promotores de crimes, enfim, que é algo que eu vejo como um pouco indevido, e também nessa dificuldade verdadeira de separar os contribuintes honestos dos devedores contumazes que devem ser realmente, enfim, lutados contra. Eu lembro da minha experiência na advocacia geral, que essa comprovação do dolo é muito difícil, né? Mas óbvio que ela tem que ser feita. A gente tentava comprovar isso com exemplos práticos de se o administrador de uma sociedade anônima, quando decide, né, não pagar uma série de tributos de maneira contumaz, ao mesmo tempo que distribui lucros e dividendos na mesma proporção do não pagamento do tributo, ou se ele retira pro labore justamente dessa falta de pagamento, eu acho que isso vai construindo o andar legal para que a Fazenda realmente, desde a fiscalização, tente comprovar esse dolo. Porque os contumazes devem ser, né, restritamente coibidos de uma forma comprovada com o dolo, enquanto os contribuintes que meramente e simplesmente não pagaram os seus tributos devidos por questões outras se veem aí também coibidos da mesma forma. Eu acho que essa diferenciação tem que evoluir pela legislação estadual e nacional, enfim, porque senão realmente a gente cai nesses absurdos e ilegalidades de não pagou o tributo, logo é criminoso. Isso, até porque temos um tratado internacional que barra, né, a prisão por dívida. Mas, enfim, são só essas breves lembranças que me veio aqui agora, e para que a gente sempre também, nas próximas reuniões, pense nisso e de que maneira o Conselho exerce essas funções. Mas perdão pela minha extensão, sei que vocês têm muitas bancas hoje, e muito obrigado, conselheira Cindy, pela presença. Bom, agradecendo novamente a conselheira Cindy e parabenizando o Lucas pelas ponderações, né? É preciso separar o ouro da ganga, né? O joio do trigo, chame-se como quiser. É preciso tratar o contumaz com mão pesada
mas não estender esse tratamento a contribuinte que não paga tributo, porque tem tese que aguarda decisão nos tribunais. É diferente. Então, há um limite claro, e esse limite ele pode ser colocado, inclusive, pelo Conselho de Contribuintes, ao excluir do polo passivo, coobrigados, quando detectar que o que está havendo ali é uma tentativa de intimidação do administrador para que o tributo, em disputa judicialmente, aguardando o posicionamento dos tribunais superiores, seja pago ao erário. Antes... Porque, né, professor André, a tese se deteriora. Às vezes a responsabilidade se deteriora no judiciário e depois, para os casos que precisa, a gente não consegue aplicar, né, devidamente. É isso aí. A diferença, né, entre o remédio e o veneno é a dose, mas uma vez que se envenena o lago, fica difícil aplicar o remédio onde ele é necessário. Então, com a autorização do professor Onofre, caso me conceda, eu então passarei a palavra à conselheira Cindy para que, à luz de tudo que foi falado, possa dar a sua palavra final e derradeira, né, que todos nós escutaremos com muita atenção, pois já aprendemos desde há muito que Roma locuta tolitur quaestio, ou Roma locuta causa finita. Portanto, conselheira Cindy, por gentileza, suas considerações finais. Muito obrigada. De fato, uma matéria muito interessante e foram trazidas, né, grandes reflexões aqui. E essa árdua tarefa, né, de revisão do lançamento que nos cabe, né, no Conselho, realmente fica, muitas vezes é difícil separar o joio do trigo, até pelas limitações, né, daquele órgão em relação à legislação, mas é claro que a gente tem que buscar sempre a melhor interpretação, né, das normas e a análise do caso concreto. E eu penso que esses fóruns contribuem muito para isso, para que se amadureçam, né, essas reflexões e que a gente possa, então, tentar, né, buscar ter mais essa justiça mesmo fiscal. Eu vou agradecer mais uma vez, então, a oportunidade, uma honra participar aqui desse fórum de estudos. Vou parabenizar também pela iniciativa e agradecer, né, pela homenagem ao Conselho de Contribuintes, pelos 75 anos do Conselho. E, então, muito obrigada a todos. Conselheira, nós que agradecemos. Eu vou pedir a todos, então, que abram os microfones para saudarmos a conselheira com uma salva de palmas virtuais, mas audíveis. Então, por gentileza, microfones abertos. Muitas palmas para a nossa conselheira, que gentilmente esteve aqui conosco hoje, nos ensinando. Muito obrigado, conselheira. E com isso nós encerramos a sessão de hoje, agradecendo a todos e desejando uma ótima semana. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço, senhores. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau.